Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutavam disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são de Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje do livro de Josué, ela é por volta do finalzinho ali do Êxodo, onde Deus havia feito uma aliança com o povo, prometendo-os tirar do exílio da Babilônia, lá no Egito. Então, chegaram na terra prometida depois de muitas coisas que aconteceram no caminho, adoraram outros deuses, murmuraram, reclamaram por comida, reclamaram porque queriam comer, porque mesmo eles estando presos, eles tinham pelo menos comida, reclamaram de um monte de coisa, mas de repente chegou o momento em que eles chegaram à terra prometida. Então Josué chamou todas as autoridades, todo o povo, e disse: e agora? O que vocês querem fazer? Adorar outros deuses, os deuses dos vossos pais, aqueles aos quais eles morreram, outros deuses, ou ao Senhor nosso Deus? Porque eu e minha casa vamos adorar ao Senhor, o nosso Deus, o qual fez aliança com todos nós. Então, no meio do povo, todos os que estavam ali concordaram com ele, concordaram que deveriam adorar somente o Deus Javé, o Deus que realmente cumpriu a aliança que havia feito com eles, que Deus havia prometido tirá-los da escravidão, e Deus assim o fez. Deus havia prometido levá-los a uma terra de volta que seria só deles, e Deus assim o fez. Então Deus cumpriu tudo aquilo que Ele havia prometido. Então é esse Deus ao qual os homens vão servir de agora em diante. No Evangelho de hoje, nós ouvimos Jesus com seus discípulos. Estavam entre os discípulos, estavam outros seguidores, e Jesus, mais uma vez, não diz aqui sobre o que Jesus falava, mas certamente era algo que aqueles discípulos não concordaram, e começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a resmungar.
E Jesus, ouvindo isso, ele perguntou: por que isso vos escandaliza? Por que vocês estão tão escandalizados com isso que eu digo? E quando vocês verem o Filho do Homem sendo levado, se referindo a Ele mesmo, né? Quando vocês verem o Filho do Homem sendo levado para o céu ao lado de Deus, isso também vai escandalizar vocês? Porque eu sou o Filho de Deus, e isso vai acontecer um dia. Eu serei levado para junto do Pai. Então, ele ainda afirma que o Espírito é que dá vida e não a carne. Ou seja, o que dá vida às pessoas são as coisas do céu, não as coisas do mundo, não as coisas que aqueles que estavam ali estavam reclamando. Quando Jesus terminou de dizer isso, muitos foram embora e não acompanharam mais Jesus. Certamente esses queriam viver vida fácil. E eu digo que servir a Jesus não é nada fácil. Porque imagina, tem situações que a gente vê no mundo que a gente pensa em fazer justiça com as próprias mãos. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensina a perdoar. Jesus nos ensina a nos aproximarmos dos nossos irmãos mais próximos. E provavelmente esses que estavam ali, que foram embora, certamente não gostaram de ouvir estas coisas de Jesus e foram embora. Então, Jesus volta aos seus discípulos e pergunta: e vós também quereis ir embora? Os discípulos então reafirmam, na voz de Pedro, eles reafirmam que não, que estão junto com Jesus, porque Jesus tem palavra e vida. Tudo aquilo que Jesus fala, tudo aquilo que Jesus prega, são palavras de vida, são palavras que vão nortear a vida de todos nós cristãos, que norteiam a vida de todos nós cristãos até os dias de hoje. Então eles decidem ficar com Jesus. Esses que foram embora, quem são esses que foram embora nos dias de hoje? São aqueles que não querem escutar a palavra de Jesus, não querem ouvir, não querem conhecer as coisas de Deus. Porque se a gente entra a fundo no que as Sagradas Escrituras nos dizem, nós também podemos ficar na dúvida, né? Como disse, tem determinadas situações do mundo que a gente quer pegar a pessoa pelo pescoço, dar um chacoalhão, mas não é isso que Jesus nos ensina, né? Jesus nos ensina a amar, a estarmos próximos, a servir, a estarmos juntos uns dos outros. É isso que Ele nos ensina. E na segunda leitura de hoje, é uma leitura polêmica, né? Porque ela já diz aqui que as esposas têm que ser solícitas aos seus maridos, em tudo. Tem que ser solícita em tudo. E aí, se a gente falar isso nos dias de hoje, já vão chamar de machista, vão dizer que a gente é machista, que a gente quer ser o dono do mundo. Mas naquela época em que foi escrita essa leitura, o homem era visto como a cabeça da esposa. Ou seja, falando isso também, a gente vai dizer que a mulher não tinha direito nem de pensar, porque a gente pensa com a cabeça, né? E os homens que eram a cabeça da esposa. Mas em contrapartida, diz também que o homem tem que amar a sua esposa como a sua própria carne, porque ninguém deseja o mal à sua carne. Essa já não é tão polêmica. Isso pode sim ser aplicado nos dias de hoje, porque se o homem ama a sua esposa
de verdade, como ele ama a própria carne dele, ninguém vai fazer mal com a sua própria carne, né? Ninguém vai se cortar, vai tirar um pedaço do dedo, ninguém vai fazer isso, né? Então, essa não é polêmica, mas dizer que a mulher tem que ser, que está aqui nas entrelinhas, é submissa aos homens, hoje já não é mais assim, né? Hoje os deveres são iguais, né? Todos os dois têm os mesmos direitos. Mas o que fica para a gente aqui é dizer que nós, e aí entra todo mundo, marido, mulher, filhos, filhas, nós temos que ser solícitos à nossa igreja, porque é Cristo que é a cabeça da igreja. Cristo é que nos leva a esse pensamento. Cristo é a cabeça da igreja, então nós temos que ser solícitos a Cristo. Esquece a parte de que a mulher tem que ser solícita ao seu marido e deixamos a parte que diz que nós temos que ser solícitos à igreja, porque Cristo é a cabeça da igreja. E sendo assim, nós vamos viver de maneira como todo cristão deve viver, né? Maridos, amai as vossas esposas. Hoje, se isso fosse levado ao pé da letra, a gente não via tantas separações, tanta gente que casa depois de 1 ano, 2 anos, menos do que isso se separa. E assim, muitas vezes é por bobagem, é por besteira, é por coisas pequenas, são por coisas pequenas que isso está acontecendo. Eu sempre, quando falo sobre essa leitura, eu cito o exemplo de um casal que foi em casa há muitos anos atrás, nos convidar para ser padrinhos de casamento dele. Aí ela falou assim, ela virou e falou assim, a noiva, né? Se não der certo, separa. Quer dizer, não tinha nem casado ainda e já ia para o matrimônio com esse pensamento. Graças a Deus eles estão casados até hoje, né? Não, então significa que deu certo, né? Graças a Deus eles estão casados até hoje, né? Mas muitas vezes é assim, às vezes a pessoa está procurando, os casais estão preocupados com a caixa, né? Com a igreja, que eles vão casar, que tem que ser cheio de pontas, cheio de vitrais, cheio de imagens, aquela coisa bonita, mas esquecem o que é o cerne do sacramento do matrimônio, que é o amor entre os dois. Esse mês eu atendi 3 casais que vieram aqui para fazer a transferência, né? Vão casar em outra igreja, mas são aqui, pertencem à nossa área paroquial. E eu dizia exatamente isso para eles. Que bom que vocês estão dispostos. Tem um casal que já vivia junto há 8 anos, casado só no civil, e agora eles resolveram casar-se. Aí eu disse para eles, que bom que vocês estão procurando. Então significa que ainda há esperanças, né, de que o sacramento do matrimônio ele não está no fim. E um casal que já vive junto há 8 anos poderia dizer, tá bom assim, não vamos mexer no que está dando certo, né? Poderia dizer isso, mas não. Eles vieram, procuraram a igreja, não vão se casar aqui, mas nós fizemos toda a papelada, toda a transferência, fizeram os juramentos. Então, significa dizer que há esperanças ainda. Caríssimos irmãos e irmãs, nós, das 3 leituras de hoje, podemos então ficar com essas palavras. Nós, assim como Josué, o povo hebreu, ele fez também uma aliança conosco, né? Que vai nos levar ao reino dos céus no fim da nossa caminhada, ser aqui na terra. Então nós devemos servir ao Senhor. E na segunda leitura, a mensagem que fica é que marido e mulher têm os mesmos direitos, devem se amar mutuamente para que não haja essas divisões na família. E por fim,
do Evangelho, nós devemos ficar sim, independente das palavras que Jesus nos diz, independente daquilo que Ele nos coloca nas leituras bíblicas que nós fazemos. Às vezes podem ser coisas duras de ouvir, mas muitas vezes nós precisamos ouvir, e aí nós devemos então ficar com Jesus, independente do que Ele nos diga, independente do que Ele quer que nós façamos, nós devemos ficar com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.